bem, meus amigos? Chegamos aos fatídicos 150 dias de pandemia, 150 dias em quarentena. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que os familiares tenham conseguido chegar até aqui com saúde e que não tenham sofrido nenhuma consequência ruim desse período que nós estamos vivendo, né? E se acostumando a usar a máscara, o álcool gel e tudo que a pandemia trouxe pra gente. Bom, 150 dias, né? Já estamos passando, né? Um pouco mais de 150 dias. E o que eu ganhei nesses 150 dias? 5 quilos, exatos 5 quilos a mais nesse corpinho que já não estava magro, né? Eu tenho 1,70 m e agora eu atingi quase que 90 quilos, né? Eu tô ali perto dos 89 e na pandemia exatamente foram quase 5 quilos a mais que a gente ganhou nessa estratégia de sobreviver a todo esse caos, né? Qual que é o contexto aqui? O contexto é que quando foi ali para o 16 de março, a gente parou de ir para a rua. Eu sou vendedor, trabalho normalmente o dia inteiro visitando o cliente. A gente trocou essa rotina para o quê? Home office. Então, basicamente, eu fiquei todo esse período em casa, trabalhando pelo computador, pelo Zoom, enfim, como a maioria de vocês. A gente ficou em casa e, ficando em casa, eu acabei engordando aí um pouquinho. Por que eu engordei? Primeiro, porque diminuiu drasticamente a questão do exercício físico. Eu tinha uma rotina de pelo menos 3 vezes na academia e isso daí as academias fecharam. Agora que as academias de ginástica estão abrindo, mas elas ainda têm horário reduzido, ainda o ambiente é fechado, ainda oferece riscos, então a gente prefere não aderir aí à academia por enquanto. E eu, durante esses 150 dias, também não me motivei muito. Teve algumas pessoas que foram para live, ficaram fazendo exercício, foram acompanhados através de meios digitais e fazendo exercício em casa. Eu confesso que não tive nenhuma vontade, não consegui fazer exercício, não me motivei a fazer exercício, né? A única coisa que eu fiz durante esse período foi tentar fazer algumas caminhadas e eu setei 10 mil passos. Então eu andava 5 quilômetros por dia quando dava. Então umas 3 ou 4 vezes por semana eu adotei isso durante esse período, mas não foram suficientes para me manter dentro do peso. Com relação à comida, nos primeiros meses a gente estocou bastante comida para não ir no supermercado, para evitar o supermercado. Então a gente começou a cozinhar em casa, congelar, enfim. Mas a comida ficou disponível e a queima calórica foi muito menor, né? Então, assim, nesse período eu costumava olhar no meu relógio e... Bom, como eu estava falando, gatinho, isso aí faz parte agora do novo normal, né? A gente está gravando, o gato entra, a criança entra, você está assistindo aula, pessoas passando, é o novo normal. E como eu estava falando, a gente costumava andar 10 mil passos, eu reduzi isso quase que diariamente para 500 a 1000 passos. Então a queima calórica foi realmente muito baixa, perto do que a gente fazia antes. E aí eu cheguei nos 90 quilos praticamente, e aí chegou a hora de ter uma nova estratégia. Uma vez que eu não vou conseguir fazer exercícios físicos regularmente, como eu gostava de fazer, não vou conseguir correr, porque na rua ainda... tem essa questão da máscara, é muito incômodo você correr com máscara, mas enfim, eu vou tentar fazer algum tipo de exercício, mas ele não vai ser suficiente para a gente reduzir o peso. Então, qual que foi a estratégia que a médica adotou a partir de agora? A gente nunca trabalhou com medicação, a gente sempre tentou fazer dieta e exercício. E eu consegui ali equilibrar o peso nos 84, 85, mas agora, né, chegamos num nível que está muito alto, né? A questão essa subida foi muito para a minha altura. Então, nós vamos entrar agora com o Saxenda, né? Que é um medicamento que ajuda aí a reduzir peso. O objetivo nosso é chegar mais ou menos a uma redução de 10 quilos. Então eu vou acompanhar com vocês isso, como vai ser. Então esse medicamento ele é injetável, né? Ele vem dentro desse dispositivo e você coloca na barriga e ele vai tendo a atuação dele, né? Ele não é redutor de apetite.
provavelmente ele vai ajudar realmente na questão metabólica, né? Então, provavelmente eu vou queimar mais gordura durante esse período. Ele tem um esquema que você tem que, na primeira semana você injeta uma quantidade, na segunda semana você aumenta e assim até chegar ao final do mês. Não é um medicamento barato, né? Não é um medicamento barato, definitivamente não é, mas para a estratégia que a gente tem hoje, até o final do ano, já que a gente está vivendo uma situação muito diferente do que a gente já vivia, é a estratégia que a médica adotou e nós vamos tentar seguir. Em termos de nutrição, eu vou tentar mudar algumas coisas na minha vida. Eu, diariamente, como eu funciono? Eu como um pãozinho pela manhã, no meio da manhã eu tomo uma vitamina, depois eu almoço, uma vitamina ou um suco, depois eu almoço. O almoço normalmente é sempre igual, assim, eu costumo comer um carboidrato, que é o arroz, tento comer o integral na maioria das vezes e uma carne, né? Normalmente carne vermelha ou frango. E eu raramente coloco legumes, salada nas minhas refeições. E aí eu tive uma estratégia, né? Agora nesse último mês eu comprei um equipamento que chama NutriBullet, que funciona como um liquidificador, só que ele é mais prático de usar. Eu vou mostrar para vocês durante o mês. E lá, pelo menos, eu consigo fazer sucos funcionais, né? Tudo aquilo que eu normalmente não como na refeição, então eu estou colocando dentro do suco. Por exemplo, eu posso fazer um suco verde, couve, limão, um pouquinho de gengibre, água de coco, que seriam coisas que normalmente eu não consumiria na minha vida se eu tivesse que consumir eles no prato ou na comida, enfim. Então eu concentro isso num suco e essa é a minha estratégia para ter uma alimentação um pouquinho mais balanceada. Então, ao longo do mês, nós vamos falar muito sobre o Saxenda, né? Sobre as reações, né? Dizem que tem algumas reações adversas, e aí a gente vai acompanhar para ver como isso funciona no meu organismo. Eu sou uma pessoa comum, como a maioria de vocês, que não é um esportista, que também não tem um hábito de comer comida saudável o tempo todo. Aquele que tem esse hábito, ele se manteve durante a pandemia, né? O cara continua magro, mas a maioria das pessoas que eu conversei, elas engordaram, justamente porque a alimentação mudou, porque o exercício diminuiu e muitas pessoas com quem eu converso também adquiriram hábitos, por exemplo, de ir para a cozinha, né? Então elas estão cozinhando mais, elas estão se descobrindo na cozinha e isso faz com que a pessoa coma mais, coma comidas mais gostosas e acaba engordando. Tem um grupo de pessoas ainda que durante a pandemia aumentou o consumo de álcool, né? Estão bebendo mais cerveja, mais vinho, enfim, tudo isso é mais caloria que a gente acaba adquirindo e engorda mesmo. Eu tenho amigos que engordaram mais de 10 quilos. Com relação ao álcool, eu mantive a minha média normal. Eu costumo tomar uma cervejinha de final de semana, mas durante a semana eu não coloquei isso dentro da minha vida. Não tenho esse hábito de beber durante a semana, então talvez por isso que eu tenha engordado menos do que as outras pessoas. Mas a roupa já não está cabendo, a disposição já não é mais a mesma e o sono não é mais o mesmo. E pior, né? A gente quando começa a engordar, principalmente nós homens, a gente começa a roncar, né? E isso prejudica também as pessoas que estão do nosso lado. Então é toda uma estratégia agora para baixar os números de saúde, aqueles glicemia, colesterol, que eu tenho que baixar até o final do ano, reduzir aí quase 10 quilos e vamos ver como isso vai funcionar na prática, no dia a dia. A gente vai se falando, eu vou postar os vídeos, se você gostou, dá um curtir e vamos acompanhar aí como vai ser esse período de um mês, depois vai continuar, mas vamos ver como é que funciona essa medicação durante o nosso próximo mês. Valeu, gente, muito obrigado. Se tiverem dúvida, é só colocar no comentário. Curte o vídeo e acompanhe o nosso canal. Boa semana a todos. Valeu!